hoje, o que a gente mais tem é escolha, né? A gente tem muita opção, para tudo a gente tem opção, né? Quer dizer, ou eu vou comer, eu tenho a internet, chego lá, eu procuro qualquer coisa, escolho. Só que assim, o resultado da escolha pode mudar uma vida inteira. Se a pessoa escolhe fumar, o resultado vai ser um câncer que vai acarretar morte. Uma mais simples, ou você escolhe comer uma comida saudável ou comer um lanche. Você está o quê? Se você está trazendo mais malefícios para o seu organismo, foi uma escolha sua. Só que tem escolhas que são muito mais sérias do que essas. E uma escolha que assim, eu achei muito interessante, que esses dias eu vi até o André comentando no ônibus, quando a gente estava voltando de viagem, que ele falou até sobre o filme que Jesus faria, né? É um filme interessante e é uma escolha também. Você pode escolher pensar dessa maneira ou não. Mas aí, o que Jesus faria? Como que foi a vida de Jesus? É complicado a gente pensar na atitude de Jesus, vivendo na maneira que a gente vive hoje na nossa cultura. A cultura do reino de Deus, que é a cultura da mente de Deus para nós, é muito adversa do que a gente consegue viver neste mundo. E muitas vezes a gente tem um corre-corre, tem um trânsito, tem o trabalho. No trânsito mesmo, você está dirigindo, você não percebe, o cara vai, encosta você, te xinga. E qual é a sua reação cultural? É xingar ele também. Né? A sua atitude no trabalho. Você tem um amigo do lado que está concorrendo com você e aí você tem uma atitude que vai beneficiar ele. Quer dizer, você vai fazer alguma coisa para que ele seja prejudicado. Só que existe um lance muito interessante que está em Mateus, capítulo 15, versículo 18. Quem puder abrir, eu vou ler. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que o tornam um homem impuro. Aí você fala, tá bom, vou agir como Jesus agiria. Mas como você pode agir se você não tem um conteúdo? Como você pode pôr para fora se você não tem um conteúdo? O versículo diz o quê? Tem outras versões que dizem: o que a boca fala é que o coração está cheio. Muitas vezes você está agindo não da maneira que Jesus agiria, é porque seu coração está cheio de coisa ruim. Tem muita coisa ruim no seu coração. Então a escolha não é simplesmente você pensar o que Jesus faria. É lá atrás, está bem na raiz. O que você tem aprendido na igreja que você tem colocado em prática? Do que você tem enchido o seu coração? Tem um pastor amigo meu que fala assim, quer saber onde está o coração de uma pessoa? Pega o talão de cheque dela. Vê para onde ela anda passando o cheque. Né? Aí o cara olha lá e vê. Se o cara passa muita pizzaria, o cara dá o coração dele está na barriga. É verdade, mas é um óbvio. Porque o que sai da gente é o que é gerado dentro de nós. E a gente não pode colocar para fora algo que não exista dentro de nós. Verdade. Jesus veio ao mundo para nos dar a salvação. O maior motivo dele estar aqui foi porque ele queria trazer a salvação para nós. Glórias a teu nome. Se você pretende agir como Jesus agiu, você tem que trazer a salvação para alguém. Imagine toda a humanidade dependendo de Jesus para trazer a salvação. Jesus foi, se foi, só que deixou isso para a gente. Quantas milhares de pessoas hoje estão dependendo do seu testemunho, estão dependendo da sua vida para que ela seja salva? Esse é um lance muito importante, porque tudo
fez aqui, Ele curou, Ele ajudou o pobre, Ele multiplicou pães, transformou a água em vinho. Mas tudo que Ele fez foi por quê? Porque Ele iria morrer na cruz e Ele nos salvar. Muitas vezes você pensa aí, então, quer dizer que se eu fizer uma caridade, eu estou fazendo como Jesus faria? Caridade não se resolve. Você pode aí ver, tem muita instituição aí, você consegue cesta básica, você consegue asilo. Na hora que está na rua ali, mendigo está pedindo o que comer, mas você acha que se você pegar e dar um prato de comida hoje para ele, vai resolver a vida dele? Ele precisa de algo muito maior do que isso. E é o que Jesus trouxe. E que você tem, muitas vezes você está sendo egoísta e não está agindo como Jesus agiu. Agir como Jesus agiria não é algo que vai sem troca. Toda vez que você dá, você tem um benefício. Tudo que passa por você, você dá, você abre espaço para você receber. Essa noite aconteceu uma coisa interessante comigo. Estava até conversando com o André. Ele trabalhou até mais tarde, foi muito mais tarde do que o normal. Eu precisava vir para casa cedo, porque acordaria cedo, e no caminho o amigo meu da frente furou um pneu. O pneu dele furou, eu encostei e fui ajudá-lo. E a gente começou a conversar sobre algumas coisas, né? Que acontece, sobre essa questão de ajuda. E aí um deles falou sobre um testemunho de uma pessoa estava dirigindo o carro e a gente trocou o pneu. E as duas estavam discutindo sobre a existência de Jesus, né? Se ele realmente existia. E falando mal, é lógico. E de repente o pneu dele furou, ele tinha um compromisso sério. Ele encostou. E aí eram 3 horas da manhã, e aí passou um caminhoneiro. O caminhoneiro foi e encostou. E o caminhoneiro encostou e foi ajudá-lo. Esse caminhoneiro pegou uma mangueira, colocou no pneu dele, no caminhão, e colocou no carro dele. E encheu o pneu. Ele falou, não, muito obrigado por ter me ajudado. E aí o caminhoneiro falou assim, não, Jesus te ama. E aí o cara falou assim, mas aí, qual que é o seu nome? O meu nome é Jesus. Esse caminhoneiro entrou no caminhão, foi embora e ele nunca mais veio. Sabe o que isso significa? Tem muitas atitudes de Deus e para ela se concretizar aqui na terra precisa de você. Quantas vezes Deus quis te usar para dar uma palavra para alguém? Quantas vezes Deus quis te usar para abençoar alguém, ou até para levar a salvação para ela e você se anulou? Escolher pensar o que Jesus faria para mim hoje é mudar a minha mente. Verdade, Deus. Pensar de uma maneira diferente. Tem um versículo que diz em João capítulo 14, versículo 20. Isso significa que se agirmos como Ele, de acordo com a palavra dele, viveremos com o Pai e faremos morada dele. Glória a Deus. Eu vejo nesse versículo um equilíbrio entre Deus, Jesus e nós. E para esse culto a gente separou uma pulseirinha. E é interessante que quando a gente foi comprar, a Carol foi comprar, né? Ela falou, eu achei só essa pulseira. E essa pulseira Power Balance, né? Que traz o equilíbrio, né? O poder do equilíbrio. O significado dessa pulseira é o seguinte: o culto de jovens provavelmente será um por mês, ok? Não vai ter ninguém te lembrando.
para você agir como Jesus agiria. Não vai ter ninguém te lembrando que você precisa só mudar a sua mente e as suas atitudes. Mas com essa pulseira, hoje, ela significa na sua vida uma mudança de vida, uma mudança de mente. Escolha usar a pulseira e seja uma pessoa melhor. Amém? Eu queria que todos fechassem seus olhos. Pai, neste momento, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Deus. Escolhemos fazer uma escolha, ó Pai, que não é muito fácil, ó Pai, aos olhos da humanidade, ó Pai. Sabemos que a nossa cultura, ó Pai, não é a favor, ó Deus. Mas eu venho te pedir, ó Pai, que venha nos ensinar a cada dia, Senhor Deus, pensar de uma maneira diferente, ó Deus. Agir de uma maneira diferente, ó Pai. Pois sabemos que hoje a responsabilidade da salvação do mundo está nas nossas mãos, ó Pai. O mundo depende de nós, ó Pai. E se nós queremos um mundo melhor, ó Pai, nós deveremos agir, ó Pai. Não adianta, Senhor Deus, reclamarmos, Senhor Deus, de criminalidade, de pobreza, de miséria, ó Pai, se ficarmos apenas parados, Senhor Deus, e apontando, ó Pai. Senhor Deus, vem trazer um coração, Senhor Deus, segundo o Teu coração, ó Pai. E que isso possa fazer mudanças, ó Pai, não só aqui, não só nesse bairro, ó Pai, mas que possa fazer a mudança, Senhor Deus, na nossa cidade, no nosso mundo, ó Pai. Senhor Deus, venha nos lembrar a cada dia, ó Pai, a maneira que devemos agir, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio, ó Deus. Eu te peço, Senhor Deus, e agradeço, ó Pai. Esteja conosco a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Matrix. Vocês assistiram, né? Tem um momento naquele filme que é oferecido para ele 2 cápsulas. Uma vermelha e uma azul. Uma ele tomaria, iria para casa e voltaria a ser tudo normal. A outra, a vida dele mudaria. E ele começaria a enxergar tudo ao seu redor diferente. Hoje Deus está te oferecendo essa escolha. Ou você sai daqui, pega essa pulseira, volta para casa e continua sendo a mesma pessoa. Ou você põe essa pulseira no braço e muda a sua mente e começa a enxergar um mundo totalmente diferente. Começa a agir de uma maneira totalmente diferente. E quem sabe conseguiremos, Senhor Deus, mudar esse mundo. Amém?